Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante sobre um dos métodos mais intrigantes de punição da história, a gaiola de ferro suspensa. Imaginem só! Você está caminhando por uma praça no século XVII, quando avista algo extraordinário, uma gaiola de ferro pendurada em um poste alto. Esta não era uma gaiola qualquer, mas um símbolo de justiça da época. Embora hoje possamos refletir sobre como evoluímos em nossa compreensão de direitos humanos, as gaiolas de ferro suspensas foram utilizadas em várias partes da Europa como forma de exposição pública. O interessante é que essa prática nos revela muito sobre como a sociedade daquela época lidava com a justiça e ordem social. Vamos fazer uma viagem no tempo? Pense em uma cidade medieval movimentada. As pessoas passavam seus dias entre o trabalho e a vida cotidiana, quando se deparavam com essas estruturas metálicas. Era uma forma de demonstração pública que servia como aviso à população. O mais fascinante é que existem registros históricos detalhados sobre essas gaiolas. Documentos da época mostram que elas eram construídas por ferreiros especializados, que precisavam criar estruturas resistentes o suficiente para durar por longos períodos expostas ao clima. Mas sabem o que é realmente surpreendente? A gaiola de ferro não era apenas uma estrutura simples. Era um projeto elaborado. Tinha que ser forte o suficiente para resistir ao tempo, mas também precisava permitir que as pessoas pudessem ver seu interior claramente, cumprindo assim sua função de exposição pública. Em algumas cidades, essas gaiolas se tornaram pontos de referência. As pessoas diziam coisas como: "Encontre-me perto da gaiola da Praça Central", ou "siga em direção à Torre da Gaiola". Imaginem só como isso afetava o dia a dia das pessoas. O que poucos sabem é que cada região tinha seu próprio estilo de gaiola. Algumas eram mais elaboradas, outras mais simples, mas todas compartilhavam o mesmo propósito. É interessante notar como diferentes culturas adaptaram essa prática às suas próprias necessidades e costumes. Hoje, quando visitamos museus históricos, podemos encontrar algumas dessas gaiolas preservadas. Elas servem como importantes artefatos históricos que nos ajudam a entender como a sociedade evoluiu em termos de justiça e direitos humanos. O mais importante é refletir sobre como avançamos como sociedade. Essas práticas nos fazem valorizar ainda mais os progressos que fizemos em termos de direitos humanos e sistemas judiciais mais justos e humanizados. É fascinante perceber como cada época tinha sua própria forma de lidar com a ordem social. Estudar essas práticas nos ajuda a entender melhor nossa própria história e como chegamos onde estamos hoje. Existem registros de que algumas dessas gaiolas permaneceram em pé por décadas, tornando-se parte da paisagem urbana. Com o tempo, elas se transformaram em lembretes silenciosos de uma época que ficou para trás. O mais curioso é que diferentes cidades tinham diferentes regulamentos sobre o uso dessas estruturas. Algumas as mantinham apenas como símbolos, enquanto outras as utilizavam ativamente como parte de seu sistema judicial. Quando pensamos
em como as cidades medievais eram organizadas, essas gaiolas representavam um elemento significativo da arquitetura urbana. Elas eram posicionadas estrategicamente em locais de grande movimento, geralmente em praças centrais ou próximas a mercados. À medida que as sociedades foram evoluindo, essas práticas foram gradualmente abandonadas. É interessante notar como cada região teve seu próprio ritmo de mudança, refletindo as transformações sociais e culturais de cada local. Hoje, quando estudamos esse período histórico, podemos aprender muito sobre como as sociedades se transformam e evoluem. É um lembrete de como precisamos continuar progredindo em direção a um mundo mais justo e humano. Se você se interessou por essa história fascinante, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdo sobre história e curiosidades do passado. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que você achou mais interessante sobre essa prática histórica. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis do nosso passado.